falaremos do recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional, muitas vezes... já estou colocando para gravar aqui, obrigado, Vivian. Muitas vezes o recurso ordinário constitucional é um recurso que o aluno passa os 5 anos da faculdade e não estuda esse recurso. Sai da faculdade e não sabe exatamente o que se trata. O recurso ordinário constitucional, na verdade, é um recurso muito simples. Não é um recurso de matéria complexa, porquanto que deveria ser até comum e tranquilo se estudar ele na faculdade. Veja, o recurso ordinário constitucional, chamado de ROC, carinhosamente ROC, R-O-C, recurso ordinário constitucional, ele tem um chamado rito sumário. Cuidado, não confunda com o rito sumário do processo penal que estudamos lá, não. Chamamos de rito sumário porque é um rito simples, é um rito um pouco mais simples que dos demais recursos. O recurso ordinário constitucional, ele tem uma função de garantir o duplo grau de jurisdição, para alguns tipos de processos, para alguns tipos de procedimentos que não têm um recurso próprio para eles. E o recurso ordinário constitucional, ele é um recurso de competência exclusiva dos tribunais superiores, STF e STJ. O ROC, ele é encaminhado para o STJ ou para o STF. Lembra do recurso extraordinário e do recurso especial? Só que no especial nós dividimos para o STJ e no extraordinário nós dividimos para o STF. Aqui o ROC, ele pode ser cabível tanto para o recurso, tanto para o STJ quanto para o STF. São os dois tribunais que compõem, que têm a competência de julgamento do chamado ROC. E os dispositivos, você anote aí, se encontram principalmente na Constituição Federal, artigos 102 e 105 do seu Código, do sua Constituição Federal, 102 e 105. Artigo 102 e 105. Se você for lá para o artigo 102, você vai ver a competência do STF. Artigo 102, a competência do STF. E você descerá até o inciso 2º, na qual ele fala que compete ao STF julgar o recurso ordinário. Que é o recurso ordinário constitucional. Aqui ele fala apenas em recurso ordinário. Julgar que tipo de hipóteses do recurso ordinário? Veja que eu tenho apenas 2 alíneas. São apenas 2 hipóteses de julgamento do recurso ordinário perante o STF, que é julgar o habeas corpus, o mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Então, na primeira hipótese, você tem 4 tipos de remédios constitucionais. Você tem 4 tipos de remédios constitucionais, 4 tipos de hipóteses. Quando for denegada a decisão desses 4 remédios constitucionais, em única instância dos tribunais superiores. Quando for denegada, então, o habeas corpus, o mandado de injunção, o habeas data e o habeas corpus foram denegados, se for denegado, se foi impedido, se foi negado, em única instância dos tribunais superiores. Este é o primeiro caso, esta é a primeira hipótese. Então você tem que saber os tribunais superiores, né? STJ, STM, TST. Você tem os tribunais superiores. É a única hipótese aqui da linha A. A outra hipótese de julgamento pelo STF do ROC, do recurso ordinário constitucional, é o chamado crime político. Então, artigo 102, inciso 2º, a linha B, é o chamado crime político. O que é crime político? Não confunda crime político com crime eleitoral. Crime eleitoral não tem nada a ver com crime político.
O crime político, apesar de não ser pacífico na doutrina e na jurisprudência brasileira, o crime político, para a maioria dos doutrinadores, vai entender que o crime político são aqueles que se encontram na Lei de Segurança Nacional. Na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83. A Lei 7.170 de 83, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social e estabelece seu processamento. Então, quando houver a motivação política para práticas de crimes estabelecidos na Lei de Segurança Nacional, a parte da doutrina, entendo que a maior parte da doutrina da jurisprudência vai entender que crime político é o que se encontra na Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Todos os crimes dessa lei? Não. Mas aqueles que tiverem motivação política, a depender do seu tipo penal. Por que eu digo parte da doutrina, que considero ser a maioria? Porque isso nunca foi pacificado. E não há nenhuma lei no direito brasileiro que fala são crimes políticos, 2 pontos. E aí elenca lá o rol de crimes políticos. Isso não existe. Mas o que eu posso dizer para vocês? Que crime político não é o crime eleitoral, ok? E majoritariamente a doutrina brasileira entende que os crimes políticos eles estão na Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Uma outra informação sobre crime político, este sim eu posso te afirmar com certeza, porque está na nossa Constituição Federal, é que o crime político ele é julgado pela Justiça Federal. A Justiça Federal é competente para julgar o crime político. Você anote aí na Constituição Federal, o artigo 109, inciso 9º. 109, inciso 9º da Constituição Federal, ele fala que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes políticos. Veja só, voltando lá então para o dispositivo, agora que você já sabe o que são crimes políticos, voltando lá, olha que interessante, né? Olha que interessante. O que fala que o STF deverá julgar? O STF deverá julgar o crime político. O crime político em recurso ordinário. É interessante, né? É interessante que o STF julga os crimes políticos em recurso constitucional ordinário. Mas veja, ele não fala que deve ser apenas de decisões dos tribunais. Ele não fala isso. O que se entende aqui, portanto, e é este o entendimento majoritário, é que o STF deverá julgar em segundo grau de jurisdição os crimes políticos. Veja, senhores, tanto de primeira instância quanto de segunda instância, o recurso de crime político é o ROC, diretamente para o STF. O que significa que se o juiz de primeira instância condenou ou absolveu em crime político na Justiça Federal, não cabe apelação. O que cabe é ROC diretamente para o STF. O ROC, ele faz o papel de apelação neste caso. Anote isto porque é uma decisão pacífica do STF, tá? Dizendo então que haveria a chamada supressão de instância dos tribunais regionais federais. Do juiz de primeira instância federal, você consegue com um ROC ir direto para o STF. É o que está dizendo, portanto, pelo menos é o que parece, o artigo 102 da Constituição Federal. Isso se trata de entendimento, ok? Isso se trata de entendimento. Muito bem. Estamos falando da competência dos tribunais para julgar o ROC. Falamos sobre o STF e agora vamos até o STJ, lá no artigo 105. Lá no 105,
compete ao STF, artigo 105 da sua Constituição Federal, compete ao STF, e aí você vai para o inciso 2º, julgar em recurso ordinário. Mais uma vez ele fala em recurso ordinário, mais uma vez ele fala em recurso ordinário, e na verdade chamamos de recurso ordinário constitucional. E aí você tem 3 hipóteses do inciso 2º. A primeira hipótese da linha A, julgar em ROC habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados, quando a decisão for denegatória. A linha B, mandados de segurança em única instância dos tribunais e federais ou dos estados, quando denegatório. Então veja, fique aqui nessas duas hipóteses. Você percebe que são duas hipóteses bem parecidas com o do STF. Não confunda, você vai ter que fazer cara crachá lá, você vai ter que colocar uma do lado da outra e ler várias vezes. Você percebe que aqui eu estou falando de habeas corpus e mandado de segurança, enquanto lá eu falo de habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Lá eu falo apenas em única instância. Aqui eu falo, no caso do habeas corpus, em única ou última instância. Em única ou última instância. Também, em ambos os casos, em todos os casos, quando essa decisão for denegatória. Quando essa decisão for denegatória. E a linha C, as causas em que forem partes, Estado estrangeiro, organismo internacional, de um lado ou de outro, município ou pessoa domiciliada no país. Veja, neste caso aqui, você não tem competência do ROC criminal, ok? A linha C, que eu acabei de ler para vocês, ela não tem a competência criminal, é para a instância cível, de tal maneira que você deve ficar, para efeitos do STJ, apenas as alíneas A e B. Então, recurso criminal ROC, apenas as alíneas A e B. Muito bem, minha gente. Falamos aqui até agora de quem é competente para julgar o ROC e as hipóteses de julgamento do ROC. Tudo bem? Falamos quem é competente e as hipóteses de julgamento do ROC. A interposição do ROC, ela tem fundamento na Constituição Federal, porém o processamento dela se dá em parte pelos regimentos internos do STF e do STJ, mas nós temos uma boa fundamentação na Lei 8.038. A Lei 8.038 de 90, ela nos traz alguma informação relevante sobre o ROC. Então abra lá a sua Lei 8.038 de 90, que foi uma lei que citamos na aula passada. Só que quando falamos na aula passada, falamos de recurso extraordinário especial, e você se lembra que a Lei 8.038, ela foi revogada na parte que trata do processamento do RESP e do recurso extraordinário, devendo você subsidiariamente se dirigir ao novo Código de Processo Civil. Isso falamos na aula passada. Quanto ao ROC, o processamento do ROC continua, em sua maioria, ainda disciplinado pela Lei 8.038, ainda disciplinado pela Lei 8.038, ok? Você abre lá no seu artigo 33 ao 37. 33 ao 37 é o que vai falar do processamento do ROC em mandado de segurança e na verdade eu falei do 33 ao 37, não, tá errado, é do 30 ao 35, do 30 ao 35, que vai tratar do processamento do recurso ordinário em habeas corpus e em mandado de segurança do STJ. Tá bom? Do STJ. Então, você deve estar vendo, quem está aqui no Teams, quem não está, por gentileza, abra o seu artigo 30 da Lei 8.038, ele fala do recurso ordinário em habeas corpus.
O recurso ordinário no STJ das decisões denegatórias de habeas corpus proferidas pelos TRFs e pelo Distrito Federal será interposto no prazo de 5 dias. Então, esta informação já nos é relevante e diferente do que o STF fala. O prazo de interposição no STJ do ROC para habeas corpus é de 5 dias. E você deve encaminhar já com as razões. Então não é só a interposição, você encaminha também as razões. Tá? Olha aqui o que fala o recurso ordinário em mandado de segurança. O recurso ordinário perante o STJ de ações negatórias de mandado de segurança proferidas em única instância será interposto no prazo de 15 dias com as razões do pedido de reforma. Sim, meus amigos, sim. É exatamente isso. O prazo do ROC para mandado de segurança e para o HC no STJ é diferente. HC em 5 dias e mandado de segurança em 15. Para que serve isso? Apenas para que você erre no exame de ordem, obviamente. É obviamente em algum concurso público. Então anote isso, está na lei 8.038, tá certo?